Não é? Bom dia. Estamos aqui em mais um webinar junto com a Tática. Sempre começo dizendo que é um prazer estar aqui. É, eu sempre, as empresas quando abrem espaço, né, para a gente falar um pouquinho de finanças, junto com a contabilidade, é super importante e eu fico muito feliz com esse convite e com a Tática aí está incentivando a gestão financeira junto com a contabilidade, sendo, né? Então, vamos lá. O tema de hoje é da operação à gestão. Quando a operação vira empresa e o fundador precisa decidir entre atender e administrar. Eu gosto sempre de começar com uma frase, e a frase que eu vou começar hoje é de: se você parasse, eu queria que vocês refletissem que se vocês parassem de administrar o negócio hoje, ele se sustentaria aí pelos próximos 60 dias? Essa é uma pergunta que vai definir muito o dia de hoje, né? O tema de hoje da operação à gestão. A gente vai falar não só sobre finanças, mas vai falar sobre a gestão financeira como um todo. Eu sou Maíra, né? Para quem ainda não me conhece, o meu intuito é traduzir as finanças para quem constrói. Estou à frente da MF, onde a gente tem mais de 200 empresários atendidos. Eu tenho mais de 12 anos de experiência na área financeira. E eu acredito muito nessa transformação de tirar um pouquinho do dono, da operação do negócio e trazer ele, de fato, para o ponto que é importante, né? Dedicar o seu core business e dedicar o seu tempo a isso, né? E a queixa que eu mais escuto quando vem um empresário me procurar é que eu faturo bem, mas no final do mês não sobra. E hoje eu não vim dar dica de planilha, do que fazer, mas eu vim mostrar porque isso acontece, né? Um caminho como é que você pode se encaminhar, né, para sair do operacional até uma gestão de fato. E no final eu vou entregar aí um plano para que você entenda o seu negócio, o momento do seu negócio. Eu digo muito que a maioria não tem um negócio, tem uma rotina cheia, né? E qual é o sintoma disso? É, o primeiro sintoma é o caixa do mês depender sempre do volume de entrega e não da margem de fato. Então, é aquele médico que ele vai encher uma agenda, aquele consultor que ele fecha, tem que estar sempre fechando contrato, aquela venda que tem que estar sempre sendo feita para poder o negócio se sustentar, né? O sintoma 2 é você ser insubstituível na sua operação. Se você parar 30 dias, se você tirar uma férias, se você adoecer, o seu negócio vai parar também. E o terceiro sintoma é o que mais o faturamento vai sobrando todo ano, mas a sobra de mês não acontece. Então você trabalha muito, fatura mais, mas continua de fato apertado. Se isso se assemelha a você ou alguém que você conhece, preste atenção que a gente vai falar um pouquinho sobre essa transição. E aí eu sempre digo que a maturidade do negócio ele acontece em três tempos. Cada estágio vai ter um tipo diferente de atenção, de risco, de decisão. E a gente tem um processo que a gente chama de maturação dentro do negócio. A gente vai crescendo conforme o negócio vai crescendo. E tá tudo bem, onde a maioria começa é no operador, né? O dia ele acaba girando em torno do operacional, a planilha é você olhar o banco, ver se tem dinheiro, paga. Cada decisão do dinheiro ela é tomada baseado no que você tem, né? Às vezes tudo é em nome da pessoa, se você não tem muito número do negócio, a sua renda é proporcional às suas horas que você trabalha. Todo mundo começa assim, todo negócio começa um pouco mais com o gestor no operacional. Mas é importante que ao longo do tempo você entenda essa jornada e faça essa transição, né, de operador para gestor.
Então, a gente tem onde a maioria tá, começa, né, que é o operador, e depois a gente vai para a parte do dono gestor, né? Separa o que é, essa pessoa já consegue separar o que é da empresa, do que é seu. Ele consegue ver o resultado do mês, né? Sabe quanto custa cada serviço, quanto sobra, começa a construir aí uma equipe, um processo. Então, você vê um negócio mais estruturado, uma clínica, um consultório mais estruturado, você consegue ver o resultado no final do mês. E a renda do produtor principal, né, o dono, ele deixa de depender só das horas. Ele está lá produzindo, o seu negócio está produzindo, independente de você estar lá produzindo ou não, né? E a gente tem um empresário, que é onde poucas pessoas chegam, né? Pouca gente chega. É onde a empresa ela vai conseguir gerar dinheiro, mesmo quando você não está, né? Tem estrutura de patrimônio, tem sucessão, tem investimento. E eu digo muito que você nunca sai do operador para o empresário, de fato. Você sai do operador para o gestor para o empresário. E isso é um ciclo, né? Muitas empresas também estão nessa parte da gestão, né? Já conseguiram delegar atividades, já não estão tanto no operacional do dia a dia, estão mais na parte de estratégia do negócio, na parte de análise. E aí é um passo para você ir para o empresário, né? Pular essa etapa custa caro, mas também estacionar em cada etapa custa mais caro ainda. Hoje a gente vai trabalhar eu vou falar um pouquinho sobre a virada mais importante, né? Que é essa do operador para o gestor. Essa para o empresário já é outra etapa que aí a gente trata bem, de uma forma bem diferente de hoje, do que a gente vê hoje no mercado. Então, quando a gente está no estágio um, que é o operador, o operador ele ainda confunde você faturar bem com ganhar bem, né? É o médico, aquele médico ou profissional da saúde que vê a consulta entrar, o imposto sair e não analisa resultado. É o dono de loja que vende muito e ainda assim fecha o mês no zero. Então, o operador, ele de fato ele acaba misturando tudo, né? A conta PF com a conta PJ. Então, existem alguns sinais que a gente identifica que a sua empresa ainda está no ato operador, né? Eu digo que são 8 sinais que a gente pode analisar. Primeiro, eu pago a conta da empresa do meu bolso. Então, às vezes, eu coloco meu dinheiro, às vezes, eu pago contas da PJ com o meu dinheiro, e aí vão se misturando toda semana. Eu não tenho uma reserva financeira, né? O mês ruim já atrasa todos os pagamentos da gestão ou da operação. Então, eu acabo tendo que ou colocar dinheiro ou esperar entrar mais dinheiro para poder aí pagar minhas contas. Eu recebo tudo como pessoa física, então eu às vezes não estou formalmente feita uma empresa, então eu recebo na minha pessoa física, às vezes eu abro um MEI que não condiz com o meu faturamento, então você ainda está na parte operacional, né? E eu sou o único que decide, né? Tudo passa por mim, tudo que é compra de material, compra de insumo, atendimento, o marketing, a parte de atendimento digital, tudo é comigo, então eu estou ainda na operação. Eu não sei de fato o custo unitário do que eu vendo, né? O preço eu defino com a margem de mercado, não porque a média de mercado, não por uma margem que eu tenho, né? E eu não fecho o resultado no final do mês, a leitura é de fato o saldo do dia a dia, eu olho se eu tenho dinheiro ou não. Eu invisto muito no feeling, então eu compro equipamento sem saber se eu posso investir, quanto tempo aquilo vai dar um retorno, eu tomo decisões de contratação sem muitos dados financeiros, né? Eu decido investir no feeling e eu não tenho nada que tenha uma sucessão mapeada, né? Se eu parar, o negócio vai entrar em estresse grave, né? Então, quando vocês olham aí, eu imagino que nem tudo, nem esses 8 sinais, às vezes não tem no seu negócio os 8, mas provavelmente entre um a dois, três, você consegue enxergar aí dentro do seu negócio. E aí, porque às vezes o problema não é só faturar pouco, né? É essa falta de estrutura financeira. E isso tem conserto, né? Quando você enxerga um negócio operacional, você sabe que você tem um conserto para aquilo. Muita gente diz, não, eu não consigo contratar uma pessoa para cuidar do meu financeiro, para cuidar do meu administrativo, é, mas eu sempre digo que é um investimento, porque o preço de não amadurecer o seu negócio, ele é alto. Na prática, eu vejo muitos negócios que perdem aí 30 a 40% do seu lucro
por falta de gestão financeira, por falta de gestão comercial. Então, você acaba pagando imposto mais, porque eu não sei de fato o que é que eu vendo, se eu posso ter alguma tributação melhor. Eu precifico pela média de mercado, então eu perco no meu preço. Eu aí acabo perdendo o meu lucro no final por conta dessa faixa por média de mercado. Eu tenho juros de banco para tapar, então eu uso cheque especial, eu pago minhas coisas no cartão, deixo de pagar o cartão, eu antecipo maquineta, eu tento cobrir a falta de dinheiro no mês, então isso custa caro, né? E eu tomo decisões sem o número na mão. Então eu contrato, eu faço expansão, eu faço compras, sem de fato decidir. E isso custa de 30 a 45% do seu resultado final, isso é comprovado. Então, são muitos vazamentos que você acaba não enxergando porque você está preso na operação do dia a dia. Então, isso que é o custo alto, né? Não é você investir em um financeiro e uma boa contabilidade. É você não entender que você está perdendo sem esse investimento. Nenhum desses vazamentos vão aparecer no seu extrato. Eles são muito silenciosos. Então, quando você não paga um imposto que você está pagando a mais, você não consegue ver no extrato uma precificação que você está perdendo, você não consegue. Então, por isso que o operador ele não enxerga. Ele só sente aí no fim do mês o resultado no caixa dele. E aí, qual é a solução para isso, né? Qual é o momento de decisão que eu saio do operacional para o gestor? Quando você deixa de tratar o seu negócio como extensão da sua pessoa, né? Deixa de enxergar ele como você e passa a tratá-lo como empresa, alguns pilares vão sustentar aí essa virada, né? É quando você para, de fato, de enxergar-se como a sua empresa e trata ela como empresa. Então, a gente tem 6 pilares que fazem, de fato, um negócio com um gestor existir fora de você, né? Separar a pessoa física da empresa. Então, eu tenho contas separadas, contabilidade. Se eu tenho patrimônio, eu divido aí. Fica mais fácil saber o que é de quem, né? O que é da empresa, o que é meu. A gente tem um segundo pilar, que é o caixa previsível. A gente tem um dinheiro de reserva, meses bons e ruins, os próximos 90 dias previstos. Então, eu consigo ter essa visão mais macro do meu negócio. Eu consigo olhar, de fato, a média do ano é positiva. Eu consigo entender por que aquele mês foi fraco. Eu consigo enxergar onde ao longo do ano eu tive prejuízo e onde eu compensei aquilo, né? Quem olha aí para frente, esse caixa para frente de 90 dias, a gente consegue reagir a tempo, né? Quem olha só o saldo de hoje, você acaba só entendendo que aquele momento é ruim e eu sou pega de surpresa, né? Então, 3 coisas práticas que a gente consegue enxergar quando a gente olha para frente, né? Quando a gente começa a gerir caixa, é que antes de qualquer coisa a gente vai entender sobre distribuição de resultado, a compra de um equipamento, o que é que eu preciso reservar, né? Ontem eu estava conversando com um cliente e a gente conversando sobre o caixa para os próximos 90 dias. O negócio dele é bem sazonal, então a gente está construindo reserva, porque final de ano tem 13º, então a gente tem que pensar nisso, né? Já que ele, diferente de todo mundo, né? Ele baixa um pouco o faturamento. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente consegue revelar o trimestre, né? Pelo menos, aí da frente. A gente consegue visualizar o que é que a gente vai precisar de crédito, então eu consigo enxergar, eu posso ter um crédito pré-aprovado, eu consigo negociar taxas, porque eu já sei exatamente quando é que eu vou precisar disso, né? Porque deixa de ser quando eu preciso, mas vai ser eu preciso imediato para quando eu preciso daquele caixa. O terceiro pilar seria o preço médio de mercado, vai virar somente uma opinião, né? A gente não eu não enxergo, as pessoas não enxergam o preço como um diferencial. A pergunta não é quanto cobram por isso, é depois de eu tirar todos os meus custos, meu tempo, meu imposto, quanto é que vai sobrar para mim? Então eu consigo calcular cada hora trabalhada, quanto vale a pena eu ter em cliente. Eu consigo definir quanto eu quero lucrar no final daquele produto. Eu consigo definir estratégia de venda de produto, de serviço. Eu vou ter um produto de porta de entrada
com um lucro menor para depois eu conseguir uma lucratividade maior. Então, você consegue moldar a sua precificação de acordo com os seus dados. Obviamente, a gente vai olhar o mercado, mas você consegue ter a certeza de quanto deve cobrar, né? E você está sempre revendo contratos. A gente tem insumos que vão aumentando, então a gente vai ver o que é que compensa para a gente, se aquele serviço ele compensa ao longo do ano, se eu preciso montar pacotes, combos, enfim, você começa a formar o preço pelo fato de você entender os seus números, né? Você gerir os seus números. E aí, o quarto pilar é o imposto certo, é o que o seu caso pede, não do colega. A gente costuma muito comparar o nosso negócio com o dos outros, e aí eu não vou entrar nessa esfera contábil fiscal, mas às vezes o que é possível para um colega seu da mesma profissão não é possível para você. Então, às vezes as pessoas querem receber na pessoa física, misturar com jurídica, enfim, entrar num lucro presumido, ir para o Simples Nacional e muitas vezes a gente não enxerga que o imposto, o nosso caso, pede algo específico. Tanto que, por exemplo, a Tati, que ela analisa caso a caso desse encaixe aí fiscal para poder ver qual seria a maior vantagem para cada cliente dele. Então, é importante que você entenda o seu faturamento, suas fontes de renda, para você ter aí esse pilar de tributação bem ajustado, né? O recado que eu sempre dou a gente na parte de gestão, a gente não decide por hábito, se decide por simulação, ano a ano, a contabilidade vai lhe auxiliar qual o melhor regime. Diante, em um ano, muita coisa muda, então é importante atualizar isso, tanto na questão fiscal. Então, é importante que vocês estejam atentos e junto à contabilidade para entender um pouquinho mais sobre isso. E o quinto pilar seria o saldo do banco não é resultado, o fechamento do mês sim. Então, quando você vira gestor, você entende que existe o lucro contábil e vai ter o lucro financeiro. Então, a gente vai ter o resultado financeiro, né? Então, a minha empresa, ela pode estar gerando resultado contábil, lucro contábil, mas no final não está gerando resultado financeiro. Alguns números indicam isso e a gente consegue bater quando analisa um financeiro, quando você faz uma gestão financeira. Então, eu consigo ver se meu imposto está de fato é, condizente com o meu faturamento, se o meu custo aí, um CMV, um custo direto de material, ele está condizente aí com o mercado. Então, eu consigo entender um pouquinho mais dos meus números e entender que o fechamento do mês, ele não determina, o saldo do banco, ele não vai determinar se minha empresa deu resultado ou não. O que vai determinar, de fato, é tanto o lucro contábil quanto o resultado financeiro. E aí, uma empresa que tem um gestor, ele está se preparando para ir para a parte empresária de fato, né? Então, a gente faz uma estrutura, a gente tem uma proteção de patrimônio, a gente tem um negócio lá, eu tenho os meus imóveis separados, eu tenho meus investimentos separados. Então, tudo é bem discriminado, né? Existe regra clara, existe distribuição inteligente de lucro, existe o que é que eu quero deixar da minha empresa para a sucessão. Então, esse pilar de você ter uma estrutura dentro do seu negócio é muito importante para quem quer crescer e perpetuar sua empresa, né? Porque a gente não cria uma empresa para ela morrer quando morrermos, né? A gente cria para perpetuar ou vender, enfim. Então, isso tem que ser muito bem definido. Não é agora quando você não é quando você está lá no lado operador ainda, mas sim quando você está caminhando para o empresário, né? E aí, como é que eu distingo esse caminho para o empresário, né? É quando a gente sai de fato, né? O negócio continua existindo, ele existe sem ele, tudo é feito sem ele, os trabalhos administrativos, enfim, eu tenho uma empresa, mas é a época de maturidade. Nem todas as empresas atingem esse estágio, né? Nem todo mundo consegue chegar nesse estágio. Mas é importante apresentar, porque quando o gestor amadurece, eu digo que ele vira empresário, né? Ele continua existindo dentro do negócio, mas de forma autônoma. E aí, uma pergunta que eu fiz no começo, né? E aí, se você parar de atender durante 90 dias, o que é que vai sobrar do seu negócio? Então, é importante que você entenda.
onde você se encontra. Eu estou no operacional, se eu estou no operacional, o natural da empresa é ir para a parte de gestor. Então, eu passo um ano lá no operacional, porque a operação ainda exige muito de mim, mas depois de um ano eu tenho que assumir a gestão. Então, eu tenho que ter ferramentas que eu possa, pilares que eu possa sustentar essa gestão. Eu mostrei aí alguns pilares, né? A gente viu a tributação, vimos a sucessão, né? Você criar uma empresa para sucessão. Viu uma análise de DRE, uma análise de precificação. Então, você consegue entender o processo, o estágio que você tem que passar para estar como gestor. É, muitas pessoas estão há anos na parte operacional, né, como operador. Então, a empresa depende 100% de mim. Se eu adoecer, a empresa não funciona. Se eu tirar umas férias, a empresa para. Então, muitas pessoas se sustentam nisso e acabam virando um ciclo que você vira refém do seu negócio. Nós não criamos negócio, não viramos donos de empresa para ficarmos presos, né? É, a ideia de sair de um CLT, a ideia de construir uma carreira sólida, é você, de fato, conseguir a liberdade que a gente tanto procura. Então, você só vai conseguir isso se você sair um pouquinho da operação e ir para o gestor. E aí, a parte empresarial, ela vai vir bem depois, né, com um negócio muito mais estruturado, com anos, enfim. E o que é que eu digo? 90 dias para a gente sair aí da operação e começar a gestão, né? 3 meses você consegue fazer isso com facilidade e consegue operar mudanças dentro do seu negócio para você ir se desvinculando tanto do operacional, né? Eu digo que nos primeiros 30 dias é importante você entender em que pé está o seu negócio. Então, você começa a fazer um raio-x completo das finanças, do que eu tenho de patrimônio. Eu reviso os contratos que eu tenho em nome da empresa, no meu nome, o que tem de imposto. Então, eu faço um mapa da receita também. Quanto é que eu ganho de particular? Se eu sou médico, quanto é que eu ganho de particular? Quanto é que eu venho de convênio, quanto é de protocolo, de procedimento. Então, eu mapeio as minhas receitas e eu defino 5 números que vão guiar a minha operação. Então, vou definir que eu vou estabelecer tanto de faturamento, o faturamento vai ser esse, meu prolabore vai ser esse, eu posso retirar tanto para a empresa, tanto vai ficar dentro do negócio. Então, eu começo a definir uma estrutura de gestão para o meu negócio. Com 60 dias, mais 30 dias, você começa a montar uma nova estrutura, né? Então, eu vou simular, vou no contador, simular para escolher o regime de imposto para o meu momento. Se o meu planejamento sair de um consultório e ir para uma clínica, então, isso tudo tem que ser estruturado junto à contabilidade com antecedência. Estabeleço uma regra mensal, quanto é de fato o meu salário, né? O meu prolabore. E quanto eu vou tirar do lucro. Então, eu não retiro aquele salário para inflar a minha empresa e às vezes no momento de baixa eu não consigo, no momento que eu tiro férias eu não consigo operar, né? E um modelo de fechamento no mês. Então eu vou sempre estar olhando lá, poxa, eu fechei receita e despesa, quanto foi minha receita, quanto foi minha despesa, quanto é que foi de resultado. Vou estar sempre olhando esse número ao invés de estar só olhando o caixa. E eu gero essa previsão para 90 dias. Então eu puxo para frente tudo que eu tenho para pagar, tudo que eu tenho de previsão de contas a receber e estabeleço métricas para sustentar aquele tipo de operação. E faço uma revisão de preço com base no que eu desejo de lucro. Então, eu vou lá olhar, hoje eu cobro isso, vou ver o resultado de quanto eu cobro. É, na MF, a gente faz muito precificação estratégica, que é justamente isso, né? Ajustar o seu preço, tanto na parte de posicionamento de mercado, quanto na parte financeira. Então, a gente analisa o número, analisa posicionamento e a gente estabelece a precificação mais estratégica, né? Eu sempre digo que a precificação ela vai além dos números, ela é. Hoje, por exemplo, eu não sei se eu aumento minha consulta de R$ 500 para 800. Como é que eu sei? Você vai estabelecer sua hora trabalhada, vai identificar. Eu faço uso de alguma ferramenta, alguma tecnologia para o meu paciente que justifique esse valor diferente do mercado. É mais não é só um número, né? É um posicionamento. Então, montar essa nova estrutura é importante para você sair dessa operação para a gestão. E você, com 90 dias, tirar o negócio de cima de você, né?
desenhar um organograma, poxa, a minha empresa é isso, quem faz essa atividade, quem faz isso, quem faz aquilo. Eu tenho um calendário de reuniões, então eu tenho reunião com a equipe, tenho reunião financeira, então eu deixo tudo muito visível para todo mundo e eu estabeleço um plano de se eu não estiver, o que é que vai ter aqui, se eu vou ter uma sucessão, se eu vou, a minha empresa eu vou trabalhar para ela ser vendida, enfim, você consegue de fato tem uma governança, né? A gente tira o negócio de cima de você, desenha estrutura, calendário de reunião, enfim, 30, 60 e 90. Você tem o diagnóstico, você tem a estrutura e você tem a governança. No fim, você vira o empresário, ainda deixando de ser apenas um operador. E essa é a virada que vai mudar aí dentro do seu negócio. É, tudo que eu mostrei hoje, os três estágios, os seis pilares do gestor, o plano de 90 dias, não é uma teoria. É algo que a gente consegue construir dentro do negócio dia a dia. Então, quando você. Mas tudo parte do pressuposto de uma decisão. Eu saí do meu modo operacional para, de fato, virar. Gestor, se alguma coisa, alguma dessas questões bateu forte, se marcou, se você viu que tem três sinais lá de você como operador, se pergunta aí se de fato eu quero manter o meu negócio dessa forma ou eu quero evoluir. Enfim, não é não é você deixar de participar do seu negócio, mas é você entender o seu negócio como um negócio e você como uma pessoa. Eu digo muito dessa separação e eu acho que na área médica é muito mais difícil para os médicos entenderem isso, né? Que eles, por eles serem as pessoas que estão em contato com o paciente, enfim, eles acabam esquecendo que eles são uma empresa, né? Eles não são apenas um médico, eles são uma empresa. Ele está ali gerindo seus pacientes, ele está gerando receita, então ele é uma empresa. Ele precisa se tratar como. Não é porque eu sou um médico que eu trabalho num consultório, eu atendo e aquela renda toda entra no meu CPF e aquilo é tudo meu. Não, existe o seu investimento no marketing. Se eu tenho uma secretária, eu invisto numa secretária. Se eu tenho um sistema, é um investimento em sistema. Então, eu tenho especialização, curso fora, isso tudo é ativo da empresa. Então, precisa ser colocado como empresa, como negócio. Então, passem a se enxergar, de fato, como gestores de negócio e não operadores de negócio. E isso muda, né? E a gente, na MF, ajuda muitos empresários a visualizar isso e entender os números para tomar essa decisão de sair tanto do operacional e ir para a gestão. Eu agradeço muito o convite. Nossos encontros são sempre feitos em um formato de 30 minutos, 40 minutos, para que vocês, com um conteúdo prático, fácil, para que vocês consigam aplicar e consigam visualizar dentro das suas profissões, do seu negócio. Muito obrigada, Tática, e até a próxima.